Muito bem, começa agora mais um episódio do seu podcast No Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia com base na lição da Escola Sabatina Jovem, que estamos estudando nessa temporada, o tema fidelidade, tempo, templo, talentos, tesouro e essa própria terra, como usar esses recursos para a glória de Deus. Estamos aprendendo de forma prática como a gente usar nossos recursos para que o reino avance, que a gente coloque nosso coração aonde realmente nós queremos ter o nosso tesouro. Que Deus abençoe você que tem nos acompanhado. Obrigado por estar aqui com a gente. Estamos aqui na nosso quarto episódio, na verdade. Tá passando rápido, gente. Mas é muito bom poder estar com você e agradecemos a sua companhia. E como sempre, temos aqui na bancada pessoas muito especiais que têm nos dado a alegria de poder estudar a Bíblia juntos, bater um papo, trocar uma ideia em torno da Bíblia, assim como você também tem feito na sua classe, a Escola Sabatina Jovem, e é uma alegria poder estar aqui com esse grupo tão especial. Eu tenho a alegria de receber aqui mais uma vez um brother e um amigo, nosso líder aqui de jovens para todo o estado de São Paulo. Ele coordena esse ministério específico também na área de música, universitários. Pastor Cândido Gomes é casado com Melina e tem sempre nos abençoado. Ele é um poeta, gente. O cara, quando fala, dá vontade de ouvir o cara falar há muito tempo, hein? Porque é uma benção. Pastor Cândido, você é demais, né? Obrigado, brother, por estar aqui com a gente. Que Deus abençoe você mais uma vez. É um prazerzaço estar aqui com você. Obrigado, viu, Pastor Fabrício, pelo convite. É sempre muito legal a gente se reunir ao redor da palavra e estar aqui na PL com essa juventude linda, com os você companheiros. Você tá com a camiseta top aqui aí, né? Ah, sim, cara. Aqui é a camiseta do Projeto Ano e Missão. Até mandar um beijo, um abraço para os 80 jovens que a gente tem esse ano aqui no estado de São Paulo. Cada uma de nossas associações. Vou dar um abraço para a galera da PL também. Então, com certeza, a equipe em Cajamar, ó, da PL. Um beijão, um abraço para vocês, sucesso aí no trabalho. E esse é um projeto, Pastor Fabrício, que você conhece, ele muda a vida dos nossos jovens. Sensacional. Se você não conhece, eu aconselho que você se informe e, quem sabe, até se candidate para uma próxima edição. É isso? Exatamente, é oim.org. E você também vai ver um ano em missão, porque a gente quer que os jovens vivam uma vida em missão. É um dos principais projetos do Ministério Jovem. Exatamente. Mas, Pastor Fabrício, eu tenho a alegria de estar aqui também acompanhado do meu amigo, pastor Deni, que é o esposo da Cimeia. Olha, aí sabe se redimir. É, meu amigo. A Cimeia deve estar acompanhando aí o nosso podcast. Ele também é pai do Wesley, do Eliel, esses garotões aí que já estão na faculdade. Verdade. Meu amigo Deni, que legal que você está aqui, você que coordena essa área da mordomia cristã em todo o território da APL. Que Deus te abençoe. Muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, pastor. É um privilégio estar aqui. E especialmente diante de vocês que estão conduzindo os jovens, né? Que legal pensar que Deus, quando chamou, Ele chamou os jovens. Yes. A gente olha o pessoal de cabeça branca, careca, senhorinhas, né? Que são na história, mas eles começaram como jovens, né? Quando foram chamados por Deus. Privilégio estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade mais uma vez, pastor Fabrício. E eu não estou Caleb, claro, camarada. Eu sou Caleb já naquela fase da conquista. Mas eu não estou sozinho aqui, né? Além de vocês, está conosco aqui a líder da Força Jovem Itaquerense. Depois time de futebol isso aí, né, cara? Rapaz, isso aqui não é fraco não, rapaz. Está aqui conosco a Camila, líder jovem. Seja muito bem-vinda. Que legal tê-la conosco aqui hoje. É um prazer estar aqui com todos vocês e vai ser bênção, né? E estamos aqui também com o pastor Fabrício, que é o nosso líder da o dono PL. desse podcast. Isso aí. O dono. Mentira, é conversa. Maranata, tamo junto, né? Essa é a frase do Maranata, Itaquera. tamo junto. Aí, pastor Giovanni. Boa. Ai, Deus do céu. Que bom estar com você aqui, Camila. Obrigado mais uma vez. Tá? A Camila é uma pessoa muito dinâmica, muito carismática. Tem uma família que a gente admira muito, né? E estuda muito a lição, viu? Cara, ela fez ali o livro da vida ali. Depois o pessoal dá o close aí, porque olha, nem Salomão em toda a sua glória. Meu tem amigo, essa anotação toda aí. Eu tô até escondendo minha lição aqui pra ninguém ver. Mas olha, é muito bom estar com vocês aqui, tá? É muito legal poder estar entre amigos. E é também a mesma experiência que muitos de vocês também têm experimentado aí na sua igreja local, com sua equipe do Ministério Jovem. Nós, sinceramente, esperamos muito que esse podcast seja um recurso a mais para estimular você, além de todos os recursos que nós já temos aqui, de vídeo diário, vídeo semanal de resumo. Tem vários QR Codes aqui para te levar a um conteúdo mais profundo da lição, além do conteúdo da lição.
É um material que tem sido assim muito bem aproveitado, por cada diretor de jovem, classe, da Escola Sabatina, do pequeno grupo de jovens. A lição já vem aqui sempre no final da lição, gente. Então, por favor, aproveite ao máximo. Por sinal, não esquece de perseguir a gente aí nas redes sociais, Jovens Adventistas APL, tá bom? Jovens Adventistas APL e também Paulista Leste. Você nos encontra lá no YouTube, além de se inscrever, compartilha esse conteúdo com seus amigos, familiares, ela coloca no seu grupo do WhatsApp e permita que outros jovens também tenham acesso a esse conteúdo, a esse material, tá bom? Um abraço a todos que têm acompanhado aí, a gente recebe muitos feedbacks, aqui, não só aqui da APL, mas também de vários lugares do Brasil, de fora do Brasil, e tem sido uma honra, um privilégio poder, né, a cada semana, trocar essa ideia com você aí, você que está ouvindo em algum lugar, no metrô, no ônibus, ou caminhando, ou até mesmo assistindo o nosso podcast. Ou lavando a louça. E tem uma galera que faz isso também, com viu? certeza. Cara, eu às vezes vou pra igreja e fico ouvindo, sabe? É muito legal, né? Muito bom. O tema de hoje é bem legal, bem interessante, e antes disso eu queria pedir ao pastor Cândido, né? Aliás, antes de orar, estou vendo um livro ali, cara. Que você tá esse aqui. É o 4º episódio, mas está no começo de janeiro ali. Sim. Tem uma galera que, quem sabe, não está usando ainda, né? Tem uma meditação fantástica de jovens, né? Esse aqui é a Meditação Jovem 2023, foi escrita pelo pastor Milton Andrade, aquele cantor dos Arautos aí. Legal. Escreve muito bem esse cara. E tá muito bom, viu, pastor Fabrício? Eu recomendo. Quem não tem ainda, gente, corre lá, hein? A nossa lição, a Bíblia, a base de tudo, mas também o devocional, Meditação Jovem, vale a pena. Começar o dia sempre bem. Quem sabe a gente dá de presente aí pro pessoal que estiver seguindo essa semana aí, tá bom? Valeu. Ora com a gente aí, brother, por favor. Vamos Pede orar. a bênção de Deus aí pra gente. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pelo privilégio de recebermos a Tua palavra que cria, que restaura, que dirige, que ilumina, que ela também tenha espaço agora no nosso coração e na nossa mente para fazer uma grande obra. Amém. Nós colocamos nossos sentidos à Tua disposição, que o fruto da nossa conversa aqui, neste momento, também abençoe muitas pessoas que com este conteúdo vão entrar em contato. Nós oramos assim, pedindo a Tua presença, a Tua influência, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, amigo, pela oração aí, tá bom? Bom, a gente vai começar aqui anunciando o tema. O tema é muito legal. Estamos percebendo que a cada episódio tem um personagem diferente. Alguém lembra do último aí? Já esqueceram, não? Noé, né, cara? Icônico, né? Quem sabe um dos personagens mais intrigantes da Bíblia. Teve uma fé perseverante incrível. E o de hoje também não é diferente, gente. Esse é o pai da matéria aqui, viu, da fé. Verdade. Abraão, o fiel doador. Na tela aqui eu queria... Olha, já tá ali já, gente. Não só na tela em casa, mas aqui também. Nós temos aqui a tirinha da semana em Ur. Alguém perguntou... Vai pra onde? Rapaz, teve uma fonte aí que me deu um feedbackzinho aqui do meme pra não ficar voando, viu, gente? Mas tem entonação. Eu não peguei, não. Vai pra onde? Alguém me ensinou assim, tá? E aí perguntando ali pra Abraão... Vamos pra onde? Que pergunta é essa, mano? Aí a resposta aqui já está em Hebreus, capítulo 11, verso 8, né? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Já fez uma mochilona? Tem um mochileiro aqui? Não sei quem já fez isso já, de sair sem saber para onde ir. Nunca fiz. O Dani respirou fundo. Sabe que você já fez isso já? Já fez? Temos um Abraão aqui na mesa, sem né? saber pra onde ir, não. É demais. Eu já fui mochileiro uma viagem, sim. Olha aí, legal. Que legal, mano. E aí, qual é a percepção que vocês tiveram aí? É um personagem bastante conhecido também. É óbvio que toda vez que a gente estuda a Bíblia com sinceridade, humildade, e geralmente orando entre amigos, sai muita coisa nova, né? Mas qual foi a percepção de vocês ali? Imagine Abraão ter que conviver com tanta gente, juntar uma galera, criar uma comitiva... E aí, Abraãozão, qual é o plano? Convencer todo mundo. Então, o plano é que eu não tenho plano, vou seguir o plano de Deus. Qual é? Também não sei. Já pensou? Eu não precisa saber aonde tem que ir. O que importa, não é assim que diz, né? Você não tem que saber das coisas, você tem que ter o telefone de quem sabe. É isso aí. É verdade. E Abraão tinha, não tinha? Verdade, Ele tinha. É verdade. Eu vendo a tirinha aqui, eu estava lembrando do estudo da semana passada, Noé, ele investiu o recurso dele todo naquele projeto, porque Deus tinha falado. Pela fé, né? Eu olho para Abraão e eu vejo que ele investiu o futuro dele. Ele não sabe para onde vai. Deixou a estabilidade. Talvez não foi o capital inicial que ele teve que dar, mas é o resto. Agora você vai comigo e qual é o seu destino? Não sei.
Então ele colocou as coisas no caminhão de mudança. O motorista falou para onde? Ele vai tocando aí, vai tocando que a gente vai descobrindo ao longo do processo. Que saiu da zona de conforto, como poucos a gente encontra na Bíblia, né? Alguém agindo assim. E você, Camilinha, qual foi a impressão que você teve? A impressão que você teve da tirinha? A impressão da tirinha é confiar de olhos fechados. Você não sabe para onde você está indo, você só vai. Porque você só vai. Só vai. Confia em Deus, porque, como diz na lição da semana passada de Noé também, confiar em Deus, ele tem os melhores planos pra gente, em todos os sentidos. Então, confiar de olhos fechados. Interessante, né, que esses planos de Deus, às vezes, ou na maioria das vezes, não estão completamente revelados, né? E é um desafio pra gente crer ou viver pela fé, né? Diz que Abraão saiu de lá pela fé. E obedeceu pela fé, sem saber para onde deveria ir. Imagine, eu acho que um dos maiores exemplos mais práticos do que é fé é a experiência de Abraão, né? É verdade. Porque Deus sai, tá bom, eu saio. Mas pra onde? Não precisa dizer para onde é assim, eu só saio. Agora é só sair. E aí vem um passo, depois outro passo, depois outro passo, né? E assim deveria ser a vida de alguém que vive pela fé, né? Obedecer pela fé, mesmo sem saber até no que vai dar, né? É interessante. É claro que Deus vai revelando com o tempo, né? Até o próprio texto aqui, de Hebreus capítulo 11, do versículo 8 em diante, traz para nós aqui uma descrição sobre a experiência, descreve um pouco a experiência de Abraão por ter obedecido a Deus, né? Bom, aqui o texto da semana está em Hebreus 8, versículo 11, versículo 8 em diante, diz assim, ó, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde, olha, depois de dar muitos passos, receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel àquele que lhes havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, já estava velho, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses viveram pela fé. Ele, a Sara, o servo, Abraão, Isaque e Jacó, seus servos, né? Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. E a gente achando que Noé tinha esperado muito, né? Isso aqui nem receberam, gente. É isso aí, ó. Viram-no de longe e de longe saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, uma pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência, ou lhe daria a sua descendência, será concedida. Verso 19, Abraão levou em conta que Deus pode ou poderia, né, ressuscitar dos mortos. E figuramente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Que texto extraordinário, que experiência linda, com pontos assim bem interessantes. Tem um ponto de partida, não sei se você percebe, né? Quando ele sai da sua terra. Tem um outro episódio envolvendo ali um momento em que a sua família seria iniciada, ele com Sara, já com idade avançada. Eles ali vivem essa expectativa de herdar uma terra que eles ainda não conheciam. Andavam por uma terra que eles nem sabiam que eram deles, né? Depois se tornou deles, etc. E é interessante porque aqui o texto bíblico termina dizendo que ele enfrentou uma grande prova, né? E entregou aquele que seria, quem sabe, o maior sonho da sua vida, né? Fonte, né, da sua descendência, que foi Isaque. E mesmo assim não hesitou, né? E até pela fé já tinha sacrificado seu filho no coração.
E já tinha decidido sacrificar seu próprio filho porque sabia que Deus poderia ressuscitar seu próprio filho dos mortos. É muito interessante essa experiência, né? Tem algum ponto na vida de Abraão que vocês assim, nossa, esse cara aqui, como eu queria ter essa fé também? Tem algum ponto que vocês queriam destacar na vida dele? Quando a gente pensa na vida de Abraão, mais uma vez eu quero destacar que ele esteve disposto a unir-se ao propósito de Deus. Unir-se ao propósito de Deus. A gente não deve orar pedindo, Senhor, qual é o teu propósito para a minha vida? A gente tem que orar pedindo, Senhor, me ajude a entender qual é o teu propósito. E eu quero me unir ao teu propósito. O propósito de Deus era qual? Era abençoar o mundo. E então ele entrou. Não sabia para onde ir. O que me chama a atenção na vida dele é que ele esteve disposto a viver uma experiência, uma aventura com Deus, sem saber para onde ir. Era uma viagem só de ida, né, Dani? Exatamente. Exatamente. Se Deus desse pra gente um plano por escrito, a gente ia deixar Deus de lado, a gente ia pegar o plano e a gente ia seguir o nosso próprio caminho. Então Deus não é essa a forma com que Deus trabalha. Ele diz, venha comigo, eu vou estar do seu lado. Sabe? Quando eu era menino, pequenininho, eu tinha uns 4 anos mais ou menos. Meu tio, eu tava numa pracinha brincando de bicicleta e meu tio falou que tinha refrigerante na casa da mãe dele, que era minha avó. Ele também era menino, um pouco maior que eu. E quando eu vi aquilo ali, eu disse assim, nossa, eu tô com calor, eu quero ir lá. E eu saí, deixei a bicicleta com 4 anos, andei uma rua, atravessei a avenida, cheguei no meio da avenida onde tinha um canteiro, tinha táxi. Eu entrei num táxi, o taxista olhou assim, e falou assim, me leva na casa da minha avó. Aí ele, como assim? Onde é que mora a sua avó? Eu vou te mostrar. E eu fiquei de pezinho atrás do motorista, e eu dizia assim pra ele, doba aqui e doba aqui. E ele me levou até a casa da minha avó. Sabe? Então eu lembro dessa história, né, de eu conduzindo o taxista e Deus me lembra disso, porque ele diz assim pra mim, doba aqui. Eu quero conduzir sua vida. Doba aqui. Ótima. Abraão teve uma experiência incrível, né, cara? Uma viagem só de ida. Vocês conhecem a experiência de alguém que foi para algum projeto? Eu tô aqui pensando na minha mente aqui, cara, eu fico impressionado, né? Como tem gente que, como Abraão, passa pela mesma experiência, né? Ser chamado para alguns desafios, e Deus tem para algumas pessoas, como teve para Abraão também, e saem da sua zona de conforto, saem pela fé, algumas delas abrindo mão de condições financeiras confortáveis, até de herança, de uma vida estabilizada, para ir para onde Deus está chamando e abençoar pessoas em outros lugares do mundo, né? Eu estava numa reunião no final do ano passado e tinha gente desse jeito, um garoto contando, foi uma reunião com vários voluntários, né? Foi muito legal. Já tinha um casal de argentinos que estavam lá nessa região do mundo, região da Ásia, ali, Cazaquistão e tal, e estavam lá já há 8 anos. E passando por questões de saúde sérias e tal. Poderiam voltar para a sua região de origem, que era a Argentina, sabiam o caminho para voltar, mas permaneciam lá, alegres, felizes, né? E eu pensei, não, deve ser uma experiência só desse casal aí. Não, quando começou a abrir a conversa para o pessoal da mesa, cada um deixando, tinha uma deixando o emprego, pedindo rescisão, a outra deixando a opção de trabalho no comércio exterior aqui no Brasil, um outro cara com a empresa montada e prosperando, no momento ápice da empresa dele, largando tudo e indo para outras regiões, a janela 1040, que sabe que é uma região aí de missão bastante desafiadora. Já estava aprendendo o idioma e indo para uma terra que ele nunca foi na vida, cara, nunca foi lá. E eu fico pensando naqueles jovens, muitos deles, cara, assim como Abraão, jamais irão voltar para sua terra, né? É fantástico pensar nisso, né? É uma viagem só de ida que Deus espera da gente também, né? E Deus vai exigir, vai pedir, quem sabe também de muitos aqui, né? Viver uma vida missionária em lugares distintos, diferentes, para serem uma bênção lá também, como foi também Abraão, não é isso? É verdade. Ele, ao sair e cumprir o propósito de Deus, algo aconteceu na vida dele também, né? O livro de Josué diz que o pai de Abraão, ele vivia além do Eufrates e além do Jordão, quer dizer, e ele adorava outros deuses. Então, Deus aqui estava rompendo um padrão, tirando ele da sua terra, do meio da sua parentela, daquelas influências, porque Deus queria fazer uma obra na vida dele.
Então, quando a gente está disposto a sair da nossa zona de conforto e a gente se entregar completamente a Deus, além de cumprirmos o propósito de Deus, Deus cumpre algo em nossa vida. Deus realiza uma transformação em quem nós somos. Então, gente, é difícil. Oh, perdão, Kenji. Não. Então, é incrível, né? Como a lição mencionou aqui uma coisa que eu achei fantástica, né? Uma conclusão, né? É impossível alguém seguir a Jesus ou seguir o plano de Jesus e não ter qualquer tipo de abnegação, né? Me lembro quando eu estava no Brasil, que eu fui para o Equador, a gente tinha nossas coisinhas em casa, né, e tal, e a gente já aceitou o chamado, teve aquele momento de oração ali no Conselho de Pastores e tal. Quando eu cheguei em casa, já tava uma galera comprando mesa, comprando cadeira, tudo. Só não levou nossa cama porque a gente pediu para deixar a cama, né? E ao mesmo tempo, né, era tudo que a gente comprou, com sacrifício ali, vendendo por preço de banana, né? E a gente foi com a mala praticamente, né? E é claro que a nossa saída, no caso que voltar para minha cidade, minha casa, nunca mais, né, cara? Eu tento visitar lá de vez em quando eu posso, né? Uhum. Mas é interessante, né, essa abnegação, como Deus coloca. A gente tem convicção no chamado, a gente vai, não se preocupa com o que vai ter lá, ou com o que vai deixar de ter. E tudo que a gente tem hoje, Abraão também teve. Que era o cuidado de Deus, a proteção de Deus, a bênção de Deus, né? Mas é uma viagem sem ida. E todo tipo de chamado de Cristo de verdade sempre vai envolver abnegação. Eu acho que, Fabrício, você colocou assim, talvez o mais extremo, né? A gente abandonar a vida, um lugar e tal. Mas eu achei sensacional o que a lição colocou. Sempre que Deus nos chama, Ele nos manda sair de alguma coisa, né? Então, tem um propósito, alguns têm que sair de um endereço, de uma casa, mas outros talvez tenham que sair de um relacionamento. Eu ouvi a voz de Deus, Ele está me chamando para um propósito, Ele tem um propósito. E, cara, isso exige, como você falou, a palavra abnegação. Sair de um relacionamento, sair de um emprego, sair de um outro projeto, de um plano de futuro que eu tinha, sair de uma amizade. Quando a gente ouve a voz de Deus e a gente sabe que é Ele que está nos chamando, inevitavelmente a gente tem que comprar uma passagem. E, cara, eu amei o que a lição falou. A passagem só tem a data de ida. Não tem volta. Não é assim, Deus me chamou, eu aceito, Senhor. Eu vou ver até onde eu aguento. Qualquer hora eu volto. Não. É como aquele conquistador lá. Queimava o navio. Queimava o navio e é conquistar ou conquistar. Quando Deus chama e a gente atende de verdade, cara, só tem caminho de ida. E Ele vai abrindo os caminhos, Ele vai descortinando os próximos capítulos e Ele escreve uma linda história na vida de quem aceita o seu chamado de verdade. Sensacional. É isso aí. Então você também que é jovem aí, tem recebido o chamado de Deus para sair de alguma área de conforto, abrir mão, quem sabe de uma vida de abnegação, quem sabe aceitar um chamado para ir ser um missionário em uma cultura diferente da sua, em um lugar diferente do seu, em um projeto, quem sabe até local. Pastor Cândido tá vestindo uma camiseta também aí. Eu vim com essa camiseta para dar deixa. Todo o programa. É isso aí, ou do Caleb, sair da sua zona de conforto, servir as pessoas. Ou quem sabe deixar de viver uma vida. Tá aqui uma diretora, poderia ficar lá no banco, ou ser alguém da equipe, mas tá ali abrindo mão a Nara me ajudando, porque primeira vez que eu estou sendo diretora, então... Que legal, parabéns. Eu sei que a minha equipe vai me ajudar muito, principalmente a Nara, que ela já foi diretora há muito tempo. É isso aí, é uma vida de abnegação. Sim. Mas lembrando que essa experiência, essa aventura de andar com Deus, ela só tem passagem de ida. E aí, Camila, nos ajude aqui. Bom, teve um episódio aqui, não tá aqui no texto que a gente leu, né? A gente leu aqui alguns, mas teve um episódio aí na experiência de Abraão que ele literalmente decidiu colocar os outros em primeiro lugar. Você podia dar uma palhinha para nós aí, que episódio foi esse? O que você queria destacar dessa experiência de Abraão com seu sobrinho aí? Sim, aqui na lição, outros em primeiro lugar, aqui fala, né? Nada no mundo poderá prejudicá-lo quando o Senhor estiver apoiando você. Abraão colocou Deus na frente e também o Ló, porque Ló era frequentemente guiado pelos princípios de lucro em primeiro lugar. Então, quando você coloca uma coisa material em primeiro lugar, você sabe que você não vai conseguir, não vai ser aquilo que você esperava. E quando você coloca Deus e depois as suas coisas materiais, você consegue. Então, Abraão ajudou muito Ló, porque ele colocou a família dele em risco, ele colocou a família dele sobre as influências malignas e ruins no mundo. Então, a gente tem que sempre ajudar o próximo, que nem aqui na tirinha fala, no quadrinho, né? Pense, como colocar os outros em primeiro lugar de modo saudável e não como consequência de um relacionamento abusivo. Com amor você coloca o próximo em primeiro lugar. Não é
rejeitando, você tem que dar amor. Bom, é interessante aí como a gente percebe na experiência de Abraão, não é? Ele, de certa forma, já vivenciando essa experiência de abnegação, né? Que ter deixado a sua zona de conforto, ter deixado possivelmente ali o lugar onde ele receberia de Terá, seu pai, toda a sua estrutura de continuar a herança, né? E continuar recebendo a herança do seu pai, etc, né? Ali um pouquinho já no limite do Jordão. Mas não, ele já vivencia isso. E quando ele tem a oportunidade, quem sabe, de pensar nele, manter seus bens, ou aquilo que já havia conquistado, na experiência lá dele com Ló, ele pede para Ló escolher. E aí? Aonde você quer? Qual o melhor para você? Posso fazer um contraponto aqui, deve. Fabrício? A gente está aqui na a história do Abraão, assim, as histórias da Bíblia são as nossas histórias, e a gente às vezes pincela os flashes dos melhores momentos. É igual assistir um jogo de 90 minutos, a gente assiste 2 minutos e só vê a bola na trave, o gol, o voleio e tal. Mas quando você vê os bastidores da história do Abraão, entre o primeiro capítulo lá, onde Deus aparece e ele diz, eu vou, ele aceita o chamado, e este episódio aqui do capítulo 14 do Gênesis, tem um processo, né? Deus fala, vamos, Abraão vai. Aí se você vai no Gênesis capítulo 12, verso 8, aí Deus fala assim, Abraão, pode parar, essa é a terra que eu vou te dar. Abraão para, arma a tenda, faz um altar, fala, beleza, Deus chamou, eu vim, aqui é a terra prometida. Mas no verso 10 está escrito assim, ó, houve fome na terra. E o que o Abraão fez? Construiu um outro altar, fez uma oração, disse, Deus, o Senhor me conduziu até aqui, com certeza o Senhor vai me abençoar, né? A Bíblia diz que Abraão desceu ao Egito. Lá ele passou maior vergonha, lá na imigração do Egito inventou uma mentira, que a esposa não era esposa, era irmã. Cara, foi expulso do Egito. Aí Abraão, com as malas nas mãos, com o rabinho entre as pernas, agora ele volta. E o texto bíblico diz que ele voltou para exatamente o mesmo lugar onde ele havia estado no começo. Cara, eu olho para a vida do Abraão e eu vejo um gráfico acidentado. Como é a nossa vida? Uma hora Deus chama e eu falo, vou. Na outra hora, uma crise e eu fraquejo. Mas aí, puxa vida, o Espírito Santo age, eu tenho um despertamento da minha consciência e eu, de novo, aceito, volto para aquele mesmo lugar onde minha oração era constante, onde minha vida espiritual era mais intensa e tal. E aqui, no episódio com Ló, eu encontro Abraão dizendo assim, Deus, quando eu escolhi, eu acho que eu não fiz bem. Então, através de Ló, eu vou deixar o Senhor guiar a minha vida. Então, ele está colocando o outro adiante, mas, na verdade, ele está entregando a rédea de volta nas mãos de Deus. Mas, Deus, o Senhor conduz a minha vida. E é assim, quando a gente coloca Deus para conduzir a nossa vida, a gente se relaciona com o outro de uma forma diferente, menos egoísta, menos autocentrada, tira o materialismo de diante da nossa vista. Então, evita conflitos de relacionamento. Exatamente, né? Eu vejo aqui esse gráfico, mas o Abraão está crescendo, ele está aprendendo com a abnegação, está construindo essa relação com Deus. Deus não patrocina fracasso, né? Quando Deus chama você para sair da tua zona de conforto, de dentro do barco, ele não chama a gente para afundar. É para a gente andar sobre as águas. Então, se Deus, ao Deus fazer chamados para a gente, que tiram a gente, né, da nossa zona de conforto, como aconteceu aqui, Deus já sabe exatamente o que ele está fazendo, né? Ele sabe exatamente o que vai acontecer lá na frente. Todas as dificuldades que Abraão enfrentaria. Detalhe, Abraão foi chamado para ser bênção. Quando Deus chamou, ó, o negócio é o seguinte, você vai ser bênção para todas as nações. Através de você, ó o ATN, né? Através de você, eu vou abençoar todo mundo. Mas tem um detalhe, você tem que ser bênção. A gente muitas vezes tem uma postura como evangelistas, né? Como, sabe, quando a gente está tentando alcançar alguém para Jesus, é uma postura meio de vendedor de carro, sabe? A gente está tentando vender um negócio para a pessoa e não abençoar a pessoa. Existe uma diferença muito grande, sabe? Missionários foram enviados para além-mar e aqueles que foram com essa visão, com a visão de Ló, né? O que eu posso tirar daqui, né? Quantos conversos eu posso tirar daqui, desse lugar? Eles não tiveram sucesso. Mas aqueles missionários que foram além-mar com essa ideia, eu estou aqui para ser uma bênção para esse povo. Eles conseguiram centenas de conversos. Então a compreensão
de quem você é, do porquê você está fazendo aquilo. Não só o que eu tenho que fazer, mas o porquê que eu estou fazendo isso é extremamente importante. E é muito legal, né? Porque às vezes, quando a gente abre mão dos nossos direitos, a gente é visto como alguém tolo, né? Abraão era um tio, cara. Ele poderia dizer, não, rapaz, eu vou escolher porque eu sou mais velho, tá? Você chegou agora, meu. Daqui assim tá na janela já. Não, escolhe você. Então, quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida e o plano de Deus, geralmente a tendência natural é você colocar as pessoas em primeiro lugar também. E a gente nunca vai perder com isso. E a experiência de Abraão é uma prova disso, né? Porque Ló aparentemente achou que estava tirando vantagem. Quem foi abençoado depois? Aliás, depois que houve todo um problema, né, Cândido? Diz que Ló foi lá e se prendeu aos bens, enrolou a família toda, teve uma invasão na cidade de Sodoma, levaram todo mundo. E diz que Abraãozão pegou lá o seu exército, né, de 300 caras ali, foi pra guerra libertar o tal do Jó. Ele poderia pensar assim, rapaz, deixa ele pra lá, se vire. Não, mas ele foi chamado para ser bênção, né? E ele teve um ato de adoração, não é isso, Cândido? Eu queria que você destacasse para nós aqui, o que chamou mais atenção nessa parte aqui do comente. Ele teve um ato de adoração. Que ato foi esse? É verdade. Você colocou o contexto, né, Fabrício? O Ló foi sequestrado lá, Sodoma e Gomorra foram invadidas e o Ló foi levado, Abraão arregimenta os seus servos e de uma maneira miraculosa, com um exército menor, de gente não tão bem treinada, ele obtém uma vitória. E de acordo com a cultura da época, ao saquear aqueles reis inimigos lá, ao vencer, ele exatamente, ao vencer, ele poderia pegar o despojo, né? O fruto daquela vitória, daquela conquista. E aqui a gente encontra o ato de Abraão de separar o dízimo. Ele separa uma parte ali, a 10ª parte daquele fruto. E é a primeira coisa que ele faz, né? E a primeira coisa que ele faz. Agora aparece no texto bíblico um personagem, do nada. Melquisedeque. Um dos então, reis, é um rei e sacerdote. E ninguém sabe a origem dele, ninguém sabe qual era o povo dele, mas ele aqui é um símbolo de Cristo, né? Que é rei e sacerdote. Agora, o que a lição traz para nós aqui deste episódio, além, claro, de ressaltar este princípio que Abraão também tinha de devolver o dízimo, muito antes aqui do Sinai, muito antes aqui do povo atravessando o deserto, muito antes disso, Abraão já tem esse gesto que é endossado na história do povo hebreu, no Novo Testamento, e a lição destaca isso até porque a gente está falando de fidelidade, isso envolve também as finanças, dízimos, ofertas. É um princípio estabelecido lá desde quando o pecado é todo mundo, exatamente, né? Então, o princípio da oferta já entra ali, né? Exatamente. Caim, Abel, e o fato também de a gente não ter menções aí no Novo Testamento aos dízimos, ofertas... Como também é o sábado, né? A mesma coisa, né? Exatamente. Isso na verdade, anuncia para nós que havia um entendimento... Um senso comum já entre exatamente. eles, né? Não tem uma nova doutrina, um novo ensino sobre isso. Jesus, os discípulos, os apóstolos, tão somente seguiam o que já era um princípio desde o tempo do Abraão, né? O pai da fé. E é interessante, Fabrício, que ele levou para aquele que era o rei de Salem, que depois conhecida como Jerusalém, né? Que é onde foi colocado o templo, que era onde era levado o recurso. Então, desde aqui a gente já percebe que existe um lugar específico para onde os recursos precisam ser levados, né? Destinados. Isso aqui é importante salientar, né? Porque às vezes as pessoas pensam assim, mas espera aí, eu separo o meu dízimo, mas tem alguém que está passando necessidade, eu posso entregar... Eu poderia usar esse dízimo? O dízimo para ajudar alguém que está passando fome? Eu posso usar o dízimo para... Entende? Não, existe um lugar específico, a casa de Deus, também, a casa do tesouro, né, onde tem que ter um mantimento para poder ter recursos para a pregação do evangelho, né, para que pessoas sejam alcançadas com a verdade. Perfeito. Ô Camila, rapidez aqui, antes de a gente ir para o hipertexto. Na tua opinião, qual é a relevância... Eu falar aqui, você é jovem, você trabalha e tal. Qual é a relevância da compreensão dos dízimos das ofertas para um jovem? Tem muita galera que está aqui trabalhando, alguns estão terminando a faculdade ainda, ou não tem nem emprego ainda. E às vezes fica pensando, e como é comum a gente pensar, né? Cara, cara, isso é coisa humana, isso aí é só para manter ali o caixa da igreja. Enfim, mas como é que você entende esse ato de Abraão? Como é que esse ato de adoração é importante? Manter essa compreensão de que devolver dízimo e oferta é um ato de adoração a Deus.
para a vida de um jovem? Por que isso é tão importante? Na minha visão, reconhecer, tipo, você devolver o dízimo é um reconhecimento de que Deus te deu aquilo e Ele é o seu sustento. Foi Ele que te deu. Você conquistou, mas a maior parte, né? Então, pra mim, é um ato de adoração mesmo, em questão de você está dando aquilo, você vai receber de volta. Tudo que você devolve a Deus, o que é dele, você vai receber de volta. Seja em bênção, seja em... Na verdade, já recebeu, né? Sim, já Por isso recebeu, sim. Então, pra mim, é nessa questão, que foi ele que me deu. Ele proveu aquilo pra mim. Então, eu tenho que agradecer, sim. Que é o que Abraão faz também, né? Ele conquista ali, a primeira coisa que ele faz, assim, eu conquisto, porque tinha tudo pra conquistar, né? E ele conquistou. Mas, Fabrício, eu sou pastor da Igreja Adventista. O meu salário é pago com o dízimo. E desse salário que eu recebo, eu devolvo o dízimo também. Porque esse é um gesto de adoração que eu preciso experimentar. Agora, eu lembro, rapaz, eu casei com a Melina vai fazer 3 anos, né? Mês que vem. Vai fazer 3 anos. E eu lembro, a minha esposa assim, ela formou na faculdade um final de semana. No outro final de semana a gente casou. E ela se mudou de São Luís do Maranhão para São Bernardo, onde a gente morava naquele então. E aí eu lembro quando ela conseguiu o primeiro emprego e ela devolveu o primeiro dízimo. Cara, eu vi minha esposa emocionada quando ela separou lá o primeiro dízimo dela. Por quê, cara? Porque ela entendeu que Deus foi que deu capacidade para ela estudar. Deus é que abriu uma porta para ela trabalhar. Deus deu capacidade, Deus deu dons. E ela, emocionada, entregava aquele recurso para Deus. Sim. Quando a gente dá o dízimo, a gente está colocando a etiqueta certa nas coisas da vida. É isso aí. A gente está dizendo assim, não é o dinheiro que me possui. Sensacional. Eu é que estou no controle aqui do que Deus colocou na minha vida. E eu vou posicionar as coisas. O dinheiro, esse aqui, é um lembrete de que Deus é que dá tudo nas minhas mãos. E a minha vida, os meus dons, minha energia, meu talento, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, é para Ele. E eu preciso ser lembrado de que eu sou dele. E é por isso que a gente dá o dízimo todo. Na realidade, quando você acha que possui alguma coisa, é aquela coisa que ele possui, né? Verdade. E eu digo por experiência própria, quando eu comecei a trabalhar. A primeira coisa que eu faço quando eu recebo meu salário é devolver o dízimo. E nada é tão... Eu sinto em mim uma paz, tipo, pronto, eu fiz o que eu tinha que fazer. Deus impediu, né? Sim, eu devolvi o que é dele. E eu sei que ele vai me abençoar e me abençoa muito, então eu não tenho do que reclamar. Que nem na lição também de Noé falava que as pessoas têm costume de reclamar das coisas. E não é assim, você tem que agradecer. Às vezes a gente acha que vai fazer muita falta aquilo. Nossa, vou devolver. Poderia fazer tal coisa. Poderia fazer isso, poderia fazer aquilo. Mas não, eu sinto uma paz e eu digo isso por mim mesma, pela minha experiência. E é assim que funciona quando isso é um ato de adoração, né? Sim. Fantástico. Ok, gente, vamos correr agora aqui, o tempo está correndo. Chegamos aqui ao momento do hipertexto e eu queria destacar a palavra-chave da semana, que é a palavra passos. O Theo Cândido fez aí uma espécie de roteiro da vida do Abraão aí, e a gente percebe que realmente Abraão viveu dando passos um atrás do outro. Às vezes ele dava uma tropeçada, caía, mas continuava dando passos. A palavra-chave da semana é passos, né? Temos muito a aprender com a história de Abraão, sobretudo que vencer na vida, especialmente na vida espiritual, tem que ver com dar passos, ou um passo por vez e não todos de uma vez. A gente imagina, onde Deus quer mandar a gente? A gente quer pegar, se transportar e ir para lá, né? E quando Deus quer que a gente faça uma caminhada com Ele, aprenda com Ele, aprender a depender dEle, a confiar nele, entender que todas as vitórias que a gente tem e vai obter na vida, é Ele quem nos dá, e ter uma experiência madura, entendendo como a gente quer, como a gente pode desenvolver essa amizade de intimidade e confiança em Deus. A palavra-chave da semana é passos, e eu queria começar aqui. Vamos lá, Dani, me ajuda aqui. Qual é a palavra que você queria agregar aqui no nossa rede semântica? E qual é a palavra que você queria colocar? O texto que eu escolhi aqui é o texto que está em Malaquias, capítulo 3, versículos 8 a 10, onde diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e fazei prova de mim. Ou provai-me nisso, né? Em algumas versões: se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar bênção sem medida. Quando eu olho isso daqui, eu penso assim, poxa vida, no momento de dificuldades, de crise, né,
que a gente está... Muitas pessoas estão vivendo pós-pandemia, algumas pessoas não conseguiram ainda, né, se levantar e tal, né? Como ter essa confiança, né, de que Deus está dirigindo os seus passos em tanta dificuldade? Então, quando eu vejo isso daqui, eu percebo assim, ó, independente do que esteja acontecendo, da crise que estiver acontecendo, Deus, ele nos desafia. Façam prova de mim. A cada passo, no seu dia a dia, na sua rotina, façam prova de mim, se eu não abrir as janelas dos céus. Então, no nosso dia a dia, a gente tem que ser fiel a Deus e saber que vamos viver experiências com Ele. Ele quer, faça a prova de mim, testa. Quero que você tenha uma experiência comigo. Isso daqui chama a minha atenção. Experiência, eu captei a palavra experiência. Show. E aí, Camila, qual é o texto, qual é a palavra que você queria agregar aqui pra gente? O texto que eu escolhi foi Êxodo 19:5, que fala: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E desse texto a gente pode tirar a palavra intimidade, que é o que a gente tem que ter com Deus, intimidade. A gente entrega a nossa vida a Ele confiando. Então, e Ele faz tudo pro nosso bem. Reconhecendo que a gente pertence a Ele. Sim. Né? Sensacional. E aí, Cândido? Show. Cara, eu escolhi aqui o texto Salmo 34, verso 15 e verso 16. Diz assim: Os olhos do Senhor voltam-se para os justos, seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam mal, para apagar da terra a memória deles. Nesse olhar atento de Deus, a certeza de que Ele está conosco, eu destaco nessa rede semântica aqui a palavra companhia. Nesses passos que a gente dá, a certeza de que Deus nos olha, Deus nos acompanha. Da companhia de Deus, né? Uhum. Sensacional. Eu coloquei aqui prioridades, cada passo tem que aprender a dar prioridades a Deus, entender que essa caminhada é algo progressivo. Legal. É algo que vai continuar, um crescimento, esse senso de pertencer a Deus, dessa companhia de Deus, desse relacionamento de confiança, a tal ponto, até no momento de crise, não abrir mão daquilo que Deus orientou, fruto de intimidade, de crescimento, de relacionamento. E aí, qual é a palavra que você quer também acrescentar? Coloca no comentário aí, e além de, quem sabe, mandar uma fotinha da sua classe, da rede semântica que você criou ou formou com os seus amigos aí, tá? Bom, nós estamos caminhando aqui para o final. Além de entender que a vida cristã envolve uma caminhada, um passo atrás do outro, geralmente crescendo, sem volta, de crescimento ao lado de Cristo, eu queria pedir aqui que o Dani nos ajudasse. Chegou na parte aqui do compartilhe. Aqui foi pedido uma oferta extrema. E como é que Abraão se relacionava com essa ideia da oferta, né? Porque a Bíblia é clara em dizer que temos que ser fiéis a Deus nos dízimos e nas ofertas, né? E até entendemos que a oferta tem um significado até mais profundo que o dízimo, né? Quando a gente parar para analisar bem, embora os dois sejam importantes, né? Mas como a gente se relaciona, Dani, com essa ideia de que Deus não espera menos do que tudo da gente, ou melhor que a gente pode oferecer? Aqui a lição tem uma frase que eu gostei muito. Diz assim: Abraão sabia que se temos algo que não podemos devolver a ele, na verdade não o possuímos. E essa coisa que nos possui e finalmente irá nos destruir. Aquilo que ele tinha, que era o mais valioso que ele tinha, era o filho dele. O filho que oferta extrema, hein? Que ele esperou durante 25 anos, né, para a promessa se cumprir. Aquilo que era mais valioso. Aquele filho era realmente dele se ele estivesse disposto a entregar para Deus. E foi exatamente isso. Ele deu porque ele entendia que não era, né? Exatamente. Então, a oferta extrema... E ele só viveu a experiência que ele viveu com Deus pela disposição que ele teve de fazer a entrega do filho. E quando ele termina de fazer ou melhor, estava em processo de fazer essa entrega, né? Deus o interrompe e diz assim: olha, eu juro para você, pelo meu nome, porque não existe nenhum outro nome, eu juro para você, eu vou abençoar. E assim, e daí Deus começa a falar de tudo aquilo, a admiração, e Deus mostra para ele, né, o que simbolizava aquilo, né, Jesus Cristo se entregando. Ele só viveu aquela experiência porque ele esteve disposto a ofertar. E é exatamente isso que acontece com a gente. Quando a gente está disposto a ofertar e depender de Deus, nós vivemos experiências que nunca viveríamos de outra forma. Duas coisas que eu destaco aqui nessa parte, que para mim é o clímax, né, da história do Abraão, quando ele é capaz de entregar o seu filho. Primeiro, quando a gente pensa em ofertas,
eu entendo assim, o Dani me corrige aqui, os dízimos, eles me lembram de que Deus é criador, dono de tudo. Então, eu reconheço isso, ele me mantém. Então, eu reconheço isso através da minha devolução dos dízimos. As ofertas são uma resposta do meu coração ao ato salvador de Deus. Ele também entregou tudo por mim. E por isso eu entrego por ele também. Agora, você vê, o dízimo, ele fala assim, ó, é uma parte em 10, né? 10%. Oferta, quantos por cento? Ah, é 1%, 2%? Não tem contagem. E a gente geralmente, então eu não preciso dar 10, né? Poxa vida, eu acho que a gente podia pensar, eu não preciso dar só 10. Então as ofertas, elas são uma oportunidade da gente demonstrar nossa gratidão a Deus por esse gesto salvador. Agora, na oferta extrema do Abraão, eu percebo que quando Deus pediu o Isaac do Abraão, ele não queria o Isaac, ele queria o Abraão. Quando a gente dá ofertas para Deus, a gente não está entregando só aquilo lá, a gente está dizendo, Senhor, que eu quero me entregar para o Senhor, porque é isso que no final Deus quer, ele não precisa do nosso dinheiro. Deus pode estalar os dedos e a igreja vai virar ouro no mesmo instante. Deus não quer nosso recurso, ele quer o nosso coração. É isso aí que eu entendo da oferta extrema. E essa consciência de que Deus proverá tudo, né? Sim. Ele proverá tudo que nós precisamos, né? Essa experiência só aumentou, né? E Deus realmente proveu, né? Enviando a oferta extrema do céu para poder concluir esse plano incrível, né? Chamado salvação, né? É incrível, né? Achei bem legal, né? Eu fico imaginando nós e Abraão também, né? Reconhecer que quando Deus pede, ele não vai pedir parte, ele não vai pedir o que está sobrando, ele vai pedir o melhor, ele vai exigir lealdade completa, integral. E eu acho que imagino por isso que Abraão, ele sentiu, como nós também, né? Como a gente é ser humano e treme quando Deus pede algo da gente, fica, meu Deus, mas é isso mesmo, que eu seja leal completamente, fiel completamente, que eu não abra mão, que eu não faça concessões, que eu entregue tudo, ou o melhor para ti. É esse tipo de relacionamento, que é lógico, envolve passos, né, e tal, até chegar a esse tipo de maturidade, né? Percebe que ele não pede isso no começo lá da história para Abraão. Já foi bem no começo também, foi difícil, mas assim, percebe que esse nível só aumenta de intimidade, de entrega, de abnegação, e é o tipo de intimidade, esse caminho sem volta, Deus espera que a gente viva também. E ela fala a gente não teme o que Deus faz pra gente, né? Como Deus pediu a Abraão o seu único filho Isaac, e quando ele estava indo a caminho, Deus falou para ele, agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Então, às vezes a gente tem coisas nossas que a gente não quer devolver, a gente não quer ficar assim, mas não preciso disso, não é que é uma coisa mínima. Ser tão fiel assim. É uma coisa pequena, mas essa coisa pequena pode te tornar grande perto de Deus. E ele te admira e, como sempre, ele ama seus filhos. Então, isso é muito importante. Abraão não negou o seu único filho. Isaac voltou diferente. Isaac voltou diferente dali, porque ele sempre foi super protegido, né? Uhum. Mimado e tal. Tava lá o irmão dele com 17 e ele com 3. Ismael com 17 e ele com 3. Quando ele foi desmamado, teve uma festa e tal. O que a mãe disse? A mãe dele, Abraão, pega lá manda embora. Tira daqui, porque olha... Então ele sempre foi muito protegido, sabe? E aí ele chega a esse ponto de dizer assim, olha, eu vou me entregar. Pai... Ele podia fugir, ele podia correr, né? Mas ele se entrega. Então aqui é a passagem do bastão. É quando o menino assume sua própria fé. Não, eu também acredito nesse Deus. O mesmo Deus que o senhor acredita. Esse aqui é um sonho de todo pai, toda mãe, quando os filhos estão se colocando no altar. Quando a fé de um menino, de uma menina, de um adolescente, de um jovem, não está mais escorada nos pais. Os pais não são mais a muleta. Eles vivem sua própria fé. Uau. Isso é maturidade, né? Isso é maturidade espiritual. Sensacional. E aí, pastor Cândido, terminando aqui para o final, na parte do consenso, condescendência. Queria que você destacasse aqui o que é que mais chamou a sua atenção, né? Eu gostei demais aqui. Não está pronto para renunciar aos sonhos e relações familiares, ouvir a voz de Deus e crer na sua providência, né? É uma pergunta que nós temos que nos fazer a nós mesmos, né? Porque muito provavelmente toda vez que Deus fizer um chamado para nós, vai estar nesse chamado um pacotão de um monte de renúncia, né? Exato. Aqui tem vários textos especiais, Fabrício, mas eu destacaria
além do que a gente já mencionou, né, dos dízimos não poderem ser destinados a uma outra finalidade, porque tem muita gente que se acha até muito nobre, muito, como eu sou iluminado, porque eu pego o dízimo e atendo às necessidades de alguém com fome, de alguém desabrigado. Eu tenho mais habilidade para gerir do que a igreja, exato, qualquer exato. outra coisa. Mas aí você está pegando o que é de Deus e dando uma destinação que é sua. Em vez de ser generoso, você, na verdade, é petulante e egoísta, né? Agora, o que eu destaco, assim, que cada vez que a gente tem essa oportunidade de separar os dízimos, de entregar as ofertas, esse é um lembrete constante que Deus nos dá de quem está no controle, né? De quem está no controle. Se a gente vai condescender com as nossas necessidades, com o que a nossa vista consegue alcançar, ou a gente vai fazer de novo, como Noé, como Abraão, apostar naquele cuja palavra nunca falhou. Então, eu acho que isso, no final das contas, isso não vai bem para Deus, isso vai bem para a gente. É uma renovação. Cada vez que a gente devolve os dízimos das ofertas, é uma renovação do nosso compromisso, da nossa identidade como filhos de Deus. Tem um grande desafio, né? Porque a gente é condescendente muitas vezes até com parte da verdade, né? A gente, não, é dízimo, tá ok, mas a oferta não tá tão claro. Tá claro, né? Mas a gente é condescendente em querer fazer nossa própria vontade, né? Em querer dizer o que é e o que não é, o que é correto e o que não é. E é muito importante quando a gente tem uma compreensão completa de que Deus não espera um relacionamento com condescendências, né? Com uma postura relativista com respeito à orientação de Deus, né? Renúncia é o tipo de relacionamento que Deus espera que a gente tenha. Às vezes, na maioria das vezes, são as coisas que a gente sabe que vão trazer dano a nós mesmos, né? E eu acho lindo demais essa experiência de Abraão, porque ela estimula a gente a viver uma vida de entrega completa, de lealdade completa, e não ter receio de colocar a Deus em primeiro lugar, porque a consequência disso é uma vida feliz, né? É uma vida cheia de propósito. Bom, eu queria agradecer vocês aqui mais uma vez por terem separado esse tempo para estar aqui com a gente. E obrigado aí mais uma vez, Dani, por estar aqui com a gente, por ter nos dado alguma orientação mais clara sobre a importância e propósito do dízimo, das ofertas, dessa vida leal a Deus. Valeu também, Cândido, pela companhia. Muito bom estar com vocês aqui, você também, Camila. Eu queria até pedir que você terminasse com uma oração, pedindo a Deus que nos ajudasse para que esse conteúdo, esse estudo, quem sabe fosse apenas o início do desejo de alguém de se aprofundar cada vez mais, estudar mais a sua Bíblia, a sua lição, para ter um relacionamento íntimo com Deus, também desenvolvendo essas áreas tão importantes da nossa vida espiritual. Você ora com a gente aí? Oremos. Senhor, meu Deus, obrigado por mais esse estudo, que o Senhor possa estar chegando no coração das pessoas que estão assistindo e que a cada vez mais possa chegar novos membros à nossa igreja. Perdoe nossos pecados, nossas falhas, esteja sempre conosco, abençoando a cada um. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, gente, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês aqui, tá? Queria também agradecer você que está em casa aí, que está acompanhando em algum lugar, ouvindo esse podcast. Queremos desafiar você a viver um relacionamento íntimo com Deus, de confiança, de entrega, sobretudo de relacionamento de intimidade, para que todos esses assuntos mencionados aqui sejam resultado de um relacionamento íntimo com Deus, com sua palavra, sem condescendência, seguindo as orientações de Deus escritas em sua palavra. Você também tem acompanhado a gente nas redes sociais. Não esquece de perseguir a gente aí, compartilhar a sua impressão, suas experiências, o estudo da lição, marque a gente, Jovens Adventistas APL, e também segue a gente no nosso canal @paulistaleste. Se você preferir também acompanhar um dia específico, um tema específico, você pode acompanhar na nossa minutagem e aproveitar o máximo desse conteúdo, além de compartilhar também com outros que você conhece, que você ama, ou que você quer compartilhar esse conteúdo que você também estudou. Um abraço, que Deus abençoe. Nos encontramos no nosso próximo episódio do seu podcast No Contexto. Até lá. Tchau.